Vivemos um tempo de excessividades. Um tempo que corremos de um lado para o outro e não temos tempo para aquilo que é verdadeiro. O tempo passa e não percebemos as coisas belas, as coisas lindas que Deus nos proporciona, dia após dia. Não desfrutamos o presente diário de Deus que Ele nos dá. O presente de nos levantarmos, de termos uma nova oportunidade, de nos relacionarmos com Ele. O presente dos nossos relacionamentos, amigos e família. Então o meu convite a você é que você descomplique. E nós podemos estar aqui na presença dEle, reunidos todos juntos aqui para adorarmos e refletirmos na palavra do Senhor. Eu quero fazer uma pergunta a você. Você já percebeu como as pessoas muitas vezes têm a habilidade de complicar o Evangelho? Como nós mesmos, muitas vezes, nós complicamos o Evangelho, achando que o Evangelho tem coisas a ver com nós. Você já percebeu que muitas vezes as pessoas usam o Evangelho para favorecer ele mesmo, para atrair coisas a ele mesmo, achando que o Evangelho tem mais a ver com nós, com aquilo que fazemos, do que o que Jesus fez por mim e por você? Nós complicamos muitas vezes, porque fazemos do Evangelho, o Evangelho algo legalista, fazemos do Evangelho algo meritório, aquilo que é por aquilo que eu faço, e isso daí tem tudo a ver com nós. Muitas pessoas pensam que a salvação é ganha pelos seus esforços, e negligenciamos então a graça de Jesus Cristo manifesta, a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. O Evangelho é tudo sobre Cristo, o Evangelho é o Cristo. Romanos capítulo 1, a palavra é o Cristo, as boas novas é o próprio Cristo, o reino de Deus veio com Cristo, o Evangelho é o Cristo, o Evangelho tem a ver com Cristo, e nada a ver com nós, nada a ver somente para os nossos benefícios. Bom, mas o fato é que as pessoas já ouviram sobre Jesus. Se você perguntar aí aonde você for, muitas pessoas vão falar que já ouviram sobre Jesus. Alguns vão até dizer que conhecem Jesus. O problema é que muitas vezes distorcem, ou sequer nem sabem de fato mesmo quem é Jesus. E eu não vou muito longe, até mesmo pessoas que frequentam igrejas, entram e saem da igreja, e se você perguntar quem é Jesus, eles não vão saber lhe dizer quem é Jesus. Eles vão achar que é algo apenas para favorecer o homem. Charles Swindoll, em seu livro Jesus, o Maior de Todos os Homens, ele conta que certa vez, a diretoria de sua igreja e ele resolveram então fazer uma pesquisa em um shopping que estava perto da igreja, poucos metros de distância. E a intenção deles era gravar as pessoas com apenas uma pergunta naquele shopping, na cidade de Dallas. E a pergunta era: quem é Jesus? Um país que se denomina um país cristão. Então, o objetivo da pesquisa era mostrar à comunidade local, a igreja local, o vácuo espiritual no qual nós estamos inseridos, porque às vezes nós ouvimos que as pessoas conhecem Jesus, e na realidade nós estamos inseridos nesse vácuo, e não apresentamos de fato o que é o Evangelho. Quem é Cristo Jesus? Mas ele conta que à medida que ele começou a assistir esses vídeos com sua diretoria, ele, sem perceber, o seu queixo caiu, sem perceber, ele movimentou a sua cadeira para frente da tela, e os seus olhos então se arregalaram com as respostas que ele ouviu. E em seu livro ele cita algumas dessas respostas. Uma das respostas é: bom,
creio que ele foi uma pessoa real, que morreu na cruz, mas creio que não seja o Filho de Deus. Uma das respostas era, essa pergunta é meio capciosa, risos, e falou, eu não sei lhe responder. Uma dessas respostas foi, ele foi alguém que encontrou esse negócio de religião, e todo esse negócio, mas sabe, cada um tem uma visão. Essa é a resposta da nossa cultura, sobre quem é Jesus. Alguns vão dizer que ele é um grande pensador, um grande filósofo, um sábio, um mestre, assim como outros. Outros vão dizer que Jesus é um grande líder, e de fato ele é um líder. Mas eles acham que foi apenas um grande líder. Outros vão dizer que ele é um grande revolucionário. E ele revolucionou mesmo. Ele mudou o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Mas ele não é apenas somente um revolucionário. Outros vão dizer que ele é um grande iluminado. Essa é a resposta que as pessoas têm. Mas Jesus diz, eu sou a própria luz. Eu sou a própria luz. Bom, essas são as respostas. O fato é que, como disse Robert Bowman, em seu livro Colocando Jesus no seu lugar devido, ele cita uma frase e diz, Jesus é um personagem forte. Isto é, e ele é forte e as pessoas querem ter ao seu lado. Então elas estão dispostas a recriá-lo da forma que querem, só para terem Jesus ao seu lado. O que quer dizer isso? Todo mundo quer ter Jesus ao seu lado. E para isso, eles transformam Jesus da forma que querem. Jesus vira um garçom para as pessoas. Ou até mesmo um fast food. Onde você vai, passa, pega o seu presente rápido e vai embora para casa. Mas o fato é que eu quero ter Jesus ao meu lado. Eu não posso ficar sem Jesus. Mas na época de Jesus também havia uma confusão sobre a sua pessoa. Até mesmo por aqueles que seguiam Jesus. E era uma multidão que seguia Jesus. E Jesus estava ali curando, operando milagres, anunciando o reino de Deus. E as pessoas ainda estavam confusas. Quem era Ele? As pessoas estavam confusas quem Jesus é. Em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, Jesus está em Cesareia de Filipe. Jesus está com seus discípulos. E essa cidade, esse local era uma região de forte influência, de várias religiões, de diversas culturas. Ali havia sido o centro do culto a Baal. Ali também havia sido erguido um templo ao deus grego chamado Pan. E ali também Herodes havia construído um templo de adoração a César Augusto. E é em meio a esse misto de culturas, e é em meio a essas diversas religiões, a esse contexto de diversas religiões, que Cristo faz duas perguntas. E essas perguntas ainda sopram aos nossos ouvidos. Essas perguntas ainda sopram aos ouvidos da sociedade, no contexto que vivemos nos dias de hoje. As perguntas não mudaram. E a primeira pergunta que Jesus faz é, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? O que estão dizendo aí? O que a sociedade está dizendo? Quem é o Filho do Homem? O que as pessoas, qual é o burburinho que corre aí fora? Quem é o Filho do Homem? E eles responderam, olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda diz que é Jeremias, ou então o Senhor é um dos profetas. Eles ainda não sabiam quem era Jesus. A confusão era grande,
talvez seja Elias, talvez seja João Batista, talvez seja Jeremias, mas se não for nenhum desses, ele é alguns dos profetas. Ele é alguns dos profetas. A segunda pergunta que Jesus fez ele vira para os discípulos: a sociedade está confusa, e vocês que estão próximos de mim? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o ungido, o Messias, o prometido. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que ele diz isso? Eles estavam vivendo debaixo do jugo de vários anos já e de vários impérios. Eles aguardavam então a intervenção de Deus, e eles esperavam um Jesus libertador, o Jesus líder, o Jesus sábio, o vencedor que os tirariam ali daquela posição de servos, libertaria-os do jugo de Roma. Eles aguardavam o estabelecimento do reino, mas esse reino viria libertar do império de Roma. E Pedro se vira diante de tanta confusão, diante de diversos pensamentos, diante de tantas opiniões. Pedro se vira e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Afirmar que Jesus é o Cristo é afirmar que Jesus é muito mais que um líder. Afirmar que Jesus é o Cristo é afirmar que Ele é muito mais que um filósofo, é muito mais que um pensador. Afirmar que Jesus é o Cristo é muito mais do que afirmar que Jesus é um revolucionário. Afirmar que Jesus é o Cristo é afirmar que Ele é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, perdoou os nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia, as Escrituras, narra essa história. Ela conta a história de Deus no mundo. Ela conta a história de Deus agindo no mundo, como todas as coisas começaram. Ela conta a história de Deus, como Deus age no mundo e como as coisas serão concluídas, como elas vão terminar. A Bíblia narra a história. A Bíblia narra, disse que Deus, tudo que fez é bom. Tudo que Deus fez, Ele olhou e disse: é bom. Deus não queria o câncer, Deus não queria a Covid-19, Deus não queria a destruição nas famílias. Deus, quando criou, Ele falou: é bom. Deus não queria o caos, Deus não queria a morte. Mas o homem, exercendo ali, Adão e Eva, a sua escolha, foi lá e tomou do fruto, o único fruto que ele não poderia mexer, o único. Mas a mulher toma do fruto e dá para o seu esposo, e eles comem. E quando eles comem, as escamas dos seus olhos caem, e eles veem que estavam nus e se esconde. E Deus desce e procura por Adão e diz: Adão, onde estás? Senhor, eu vi que estavas nu e tive medo, eu me escondi. Por um homem entrou o pecado no mundo, nós herdemos esse pecado, e toda a queda abalou toda a estrutura do mundo, a natureza clama pela volta de Cristo, e com nós ela será restaurada, diz a palavra do Senhor.
Mas Deus faz uma promessa, Gênesis capítulo 12, pega Abraão e fala: sai da tua parentela, Abraão, porque em ti serão benditas as famílias, de ti virá o Messias, de ti. E depois dessa promessa, o homem então começa a buscar satisfação, começa a buscar em religiões erradas, começa a desobedecer a Deus, começa cada vez mais se afundar, se afasta de Deus, vem para Deus, se afasta de Deus, vem para Deus, tentando de alguma maneira a reconciliação, até que na plenitude dos tempos, Deus se faz carne, o centro da história, entra na nossa história, e morre na cruz do Calvário. A plena dos tempos chegou, a língua era uma só conhecida, os caminhos de Roma, o Evangelho iria percorrer todos os caminhos, e Deus, o Verbo, que estava com Deus, e o Verbo que era Deus, aquele que tudo fez, tudo criou, tudo formou por Ele, para Ele, por meio dEle, a Ele seja dado a glória para todos os séculos, amém. Este entrou na história, o centro da história, e Pedro agora dá a resposta: quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, aquele que nós estávamos aguardando. Tu és o Messias, Tu és o ungido de Deus, aquele. E Cristo Pedro então dá a resposta. Qual é a nossa resposta? A partir de Cristo, o centro da história, estamos agora dando a nossa resposta a Ele. Qual é a nossa resposta? A nossa resposta se chama arrependimento do nosso pecado. Arrependei-vos. Essa é a nossa resposta. E quando nós damos essa resposta, agora nós temos uma nova vida. O poder do Espírito Santo nos transforma. E nós temos uma nova vida com Ele, temos uma conversão, uma mudança de rota, uma mudança de mente, uma nova vida em Cristo Jesus, porque agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e é uma nova vida com Cristo Jesus. E então nós somos inseridos, estabelecidos, instituídos como igreja. E não há eu sem você, porque agora não tem eu e não tem você, mas há nós, envolvidos só numa missão. A outra pergunta é: qual é então o meu papel na história? Qual é o seu papel na história? Qual é o meu papel nos diversos ambientes que eu sou colocado por Deus? Qual é o meu papel na agenda que Deus estabelece para mim, no dia de hoje, no dia de amanhã, depois de amanhã? Qual é o meu papel nessa história? Porque agora nós vivemos uma nova vida, e é uma vida em missão, em comunidade. É uma igreja do Senhor, não a placa da igreja, mas esses que disseram: você é o Cristo, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é o meu papel, a vida em missão? O que eu tenho feito? E Deus então, agindo na história, agindo em nós, e através de nós, vai chegar à conclusão da restauração. Aquilo que foi perdido lá no Éden, nós não estamos agora caminhando para frente, mas nós estamos retornando para trás, para restaurar aquilo que foi perdido pela queda. A Bíblia narra essa história, a Bíblia conta essa história, e nós somos personagens convidados por Deus a ser participante dessa história.
Mas a grande pergunta: quem é Jesus para você então? Depois de nós descomplicarmos o Evangelho de palavras difíceis, palavras gregas, hebraicas, descomplicarmos o plano do Evangelho, quem é Jesus para você? O Evangelho é simples, e simplicidade não é sinal de relaxo. Vamos deixar isso claro. Descomplicar não é relaxar, mas o Evangelho é simples. O apóstolo Paulo diz: eu tenho medo. O apóstolo Paulo passou por diversas tribulações, sim ou não? Rapaz, tanta coisa que aquele homem passou. E aquele homem parece que não tem medo. Não tem medo. Se for para ir para Roma, eu vou. Se for para morrer lá, eu morro. Se for para passar fome, eu sei passar fome, eu sei viver em abundância. Se for para passar nudez, eu sei. Mas ele diz: eu tenho medo de uma coisa, que vocês percam a simplicidade do Evangelho, assim como a serpente enganou a Eva. Perder a simplicidade do Evangelho. E tudo isso gira em torno do centro da história, da cruz, do Cristo Salvador, do Cristo Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Então eu tenho alguns desafios para nós. Se Cristo é o Filho do Deus vivo, ou se você não sabe me dar essa resposta, quem é Jesus? Se o Evangelho está complicado demais para você, olhe para Jesus através da palavra. Aquele povo estava confuso. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E talvez você esteja assim como essas pessoas, confusas acerca de quem é Jesus. Talvez você criou um Jesus para si, mas não é o Jesus do Evangelho, o Jesus da palavra, assim como Ele é. Talvez você não tenha discernido muito bem quem é Deus. Mas quando nós olhamos para essa palavra, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, através delas, através dessa palavra do Senhor, nós descobrimos que Jesus é o Cristo, o centro da história, o Filho do Deus vivo. Quando nós olhamos para Jesus através dessa palavra, quando nós descobrimos quem é Jesus através das Escrituras, tudo muda. Tudo muda. Nós enxergamos o Deus que se fez carne e morreu por nós, que transforma as nossas vidas, que o propósito maior é nos tornar a imagem do Cristo Jesus. Quando nós olhamos pelas lentes das Escrituras, nós enxergamos esse Deus. Nós conseguimos ver esse Deus que demonstra amor incondicional por nós. Quando nós olhamos pelas lentes das Escrituras, nós somos convencidos que este amor nós não encontramos em outro lugar. Quando nós olhamos pela palavra de Deus, nós entendemos que nós então, a partir desse momento, de fato eu conheci o que é amor. O segundo desafio é: relacione-se com Jesus como seu Senhor. Tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não deseja ser um filósofo. Jesus não deseja ser o líder
Se nós queremos ser um bom líder, Jesus é o exemplo. Mas Jesus não deseja ser só o bom líder. Jesus não deseja ser somente um milagreiro. Jesus não deseja ser somente um milagreiro. Jesus não deseja ser o Papai Noel para te dar presente. Somente presente. Jesus não deseja ser um milagreiro que você se move através somente de campanhas. Jesus deseja ser o seu Senhor. E o seu Senhor é o seu dono, o seu Kyrios, o seu amo. Jesus deseja ser o seu Cristo, o Filho do Deus vivo, o dono da nossa vida, o dono de verdade, o dono que dirige, o dono que nós pedimos autorização para tudo, pedimos e buscamos a face do Senhor e falamos: Senhor, dá-nos a sua direção, mas dá-nos de fato e deixa então que nós lhe demos a liberdade para fazer. E à medida que Ele se torna o meu amo, meu Senhor, o meu dono, eu vou descobrindo então o preço tão caro, que Ele pagou na cruz do Calvário por mim. Relacione-se com Jesus como seu Senhor, mas também venha ao Cristo, o Filho do Deus vivo, e encontre então perdão e graça. Chegue hoje até a cruz. Chegue hoje até a cruz e deixe todos os seus erros, todos os pensamentos que você criou. Eu até escrevi essa semana que a pergunta hoje não é o que vocês dizem sobre mim, mas a pergunta hoje para muitos é: quem vocês querem que eu seja? Que as pessoas querem o Cristo somente como Ele é, como eles querem, desculpa. Mas hoje você pode pegar tudo isso, todos esses pensamentos errôneos, errados, tudo isso, a forma que você está pensando, não olhando pela palavra de Deus. Você pode pegar toda a sua busca de espiritualidade em lugares errados, lugares que trazem confusão de quem é o Cristo. Você pode pegar tudo isso e deixar aos pés da cruz nessa noite. Todas as vezes que nós buscamos Jesus apenas como um escape de problemas, todas as vezes que nós buscamos Jesus, nos relacionamos com Ele apenas como um solucionador de problemas, sabe o que eu estou fazendo com isso? Eu estou ofendendo a Ele. Eu estou ofendendo, porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o prometido, o ungido, que veio para morrer, sofreu, e Ele sendo o Senhor, sofreu dessa forma, porque nós então não queremos sofrer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nós podemos pegar todo esse egoísmo nosso, e colocar aos pés da cruz hoje também. Chegar diante de Jesus e dizer: Deus, eu sou um egoísta miserável. Quantas vezes te tratei como servo e eu pensei que eu era Senhor.
Me perdoa, Deus. Hoje, você pode pegar todas essas atitudes, seus pecados, e deixar aos pés da cruz, e encontrar perdão e graça. Hoje você pode dizer, nesta noite: Senhor, seja na minha vida o Cristo, o Salvador, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Nós vamos orar agora. E eu quero convidar você neste momento a orar comigo. Você que está no seu lar. Eu quero convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça e se lembrar quantas vezes você tratou como Jesus, como uma pessoa como as outras, assim como outras demais. Quantas vezes? Seja por palavras, seja por atitudes. Eu quero convidar você a dizer comigo: Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, me perdoa, porque muitas vezes pequei contra ti. O grupo de louvor vai cantar e você vai ficar sentado aí. Nós vamos se sentar e refletir e pedir perdão, e nós vamos encontrar na cruz perdão e graça.